YouTube, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu vim aqui para mais uma aulinha free e hoje eu vou falar de uma coisa que é muito bacana, que eu gosto de falar bastante, tá? O pessoal pediu para falar que, na verdade, essa aula é mais voltada para o universo dos professores, tá? Mas é o seguinte, eu costumo dizer que também é para muita gente que é interessado, tem muita gente que frequenta aqui nossos vídeos do YouTube, mas não frequenta nossos cursos, é normal, tá? Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho muito legal, que são os métodos, que todo mundo me pergunta, né? Métodos de alfabetização. Olha só, alfabetização. Doutor, eu não assisto suas aulas, estou acostumado com a sua letra, é assim mesmo, tá? Não repara não. Olha só, eu vou falar rapidamente sobre isso. Você que nunca viu uma aula free, por algum motivo, entrou em contato agora com o YouTube nosso aí, nossas aulas são gratuitas, as aulas free que a gente disponibiliza aqui, e elas duram no máximo 30 minutos, tá bom? Então por isso ela é um pouquinho mais rápida, mais sucinta, e se você quiser saber mais algumas informações a respeito dos nossos cursos, depois você acessa lá no nosso site, é o www.exacursosonline.com.br. E vamos lá, vamos começar. Então, o que você quer falar sobre métodos de alfabetização? Primeira coisa dos métodos de alfabetização, que todo mundo pergunta, né? Quais são os métodos que existem no Brasil, o que se faz, o que não faz. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar quando fala de métodos de alfabetização, que quando eu falo de alfabetização, filho, há duas formas totalmente diferentes, tá bom? Tem um método para o infantil, tá? Para criança, e um método para adulto. Heitor, é o mesmo? Não, não é. Toda a questão de ensino-aprendizagem do processo da criança e do adulto funciona completamente diferente. A criança, ela de uma certa forma, dentro do processo de alfabetização, ela funciona como se fosse uma fotografia. Tudo aquilo que ela vê, ela consegue memorizar a imagem pela palavra que está escrita. Então ela consegue memorizar muito mais facilmente. Por isso que o processo de alfabetização, por exemplo, de uma criança é muito mais fácil. Muito mais rápido, aliás. Eu não digo que é mais fácil, ela só é diferente, que eu já vou mostrar. Tá? Então, uma coisa que eu quero que você já saiba, método de alfabetização há duas formas, tá? O de criança tem todo um processo, uma linguagem diferente, todo um processo completamente diferente, né? Eu não vou colocar a abelhinha feliz para o adulto ficar desenhando, né? Entretanto, os primeiros processos de alfabetização que a gente já vai ver, que aconteceram no Brasil, os primeiros processos de adulto, ele parte ali dos anos 50, tá? E os primeiros tinham como base essa questão infantil. Então, se a gente vê ainda alguns resquícios desse material, do universo do infantil, da alfabetização do infantil, no adulto até hoje, tá? E alguns exemplos que eu vou até mostrar aqui, o que é absolutamente normal, tendo em vista o processo histórico de onde começou o processo de alfabetização, tá? Métodos de alfabetização são dois. Hoje eu vou falar de adulto, afinal estamos na EJA Curso Online, tá bom? Não vou falar dos métodos de alfabetização para criança, vou falar especificamente de adulto. Então vamos lá? Filho, o que você tem que saber dentro dos processos, dos métodos de alfabetização de adultos, hoje em dia, há três grandes divisões que estão acontecendo aí pelo mundo, tá? O primeiro, que é a questão presencial, olha só. O segundo, que eu costumo dizer que parece pizza, né? Meio presencial e meio online, olha só. Alguns chamam de e-learning e tal, mas pronto. Vamos colocar assim para ficar mais fácil para quem está vendo, tá? E outro que é o totalmente online. Muito bem. Hoje, quando a gente fala em alfabetização, pô, Heitor, eu achava que era só o presencial. Pois é, porque obviamente que a questão online ela é muito mais recente. Dentro de cada uma delas, tem muita coisa aqui para falar, tá? Escolhi algumas coisas para te falar nesses 30 minutos. Dentro do presencial, obviamente que foi onde tudo se iniciou, né?
e alguns locais que você vai ver, então quando começa o processo de métodos de alfabetização, por exemplo, para adultos. Alguns vão dizer que é lá atrás, ainda na época dos jesuítas, né, se você for ver, né, quando os portugueses vieram para o Brasil, em 1500, os primeiros processos de ensino-aprendizagem que aconteceu com os índios aqui eram feitos pelos padres jesuítas. Entretanto, você vê, olha só que coisa, né? Muito do processo inicial que os jesuítas faziam aqui no Brasil não era somente para a questão de catequismo que veio acontecer depois, mas inicialmente era o contrário. O jesuíta ia até lá para quê? Para aprender os costumes, a linguagem das tribos indígenas e se envolvia na dinâmica do dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente ouve, por exemplo, uns surerianos falando, não, você tem que ir na realidade do educando. E filhos, os jesuítas já faziam isso há muito tempo, tá bom? Entretanto, quando a gente fala em questão presencial, a gente não pode esquecer, dentro do contexto do Brasil, que entre as décadas de 50 e 60 é que a gente iniciou, tá? Aqui no Brasil. Ficando mais forte entre as décadas de 60 e 70, principalmente no final da década de 60, com a questão da ditadura militar. Eu já vou falar de tudo isso, já vou entrar nessa questão, só vou focar um pouquinho nessas duas questões aqui também, tá? Quando eu falo da questão do meio presencial e meio online, hoje, muito por causa da tecnologia, do avanço tecnológico que a gente teve da década de 90 para cá, a gente pode presenciar certas coisas. Entre elas, alguns métodos, alguns que a gente pode até dizer que não foram tão bem sucedidos, mas outros que foram a porta de entrada para muitos que vieram depois, tá? Então, por exemplo, você tem o Sim Eu Posso, por exemplo, que é o que é feito em Cuba, né? Vou falar já rapidinho deles, mas, por exemplo, eles utilizavam ali o professor uma ou duas vezes por semana, e você tinha ali a televisão, uma televisão onde você passava lá uma imagem, por exemplo, de uma praia, né? Não sei desenhar, mas pronto, tinha lá uma praia e via escrita em espanhol, né? Claro, havia escrita a palavra praia, e aí vinha um áudio, praia, então a pessoa ligava o som, a palavra e a imagem, pronto, fazia essa associação, mas você não excluía 100% o professor. Também a gente pode falar de vários métodos que teve aqui, por exemplo, muito da fonte de informação que a gente fala o rádio. Então, muitos dos primeiros métodos, antes de utilizar a internet, eram feitos com rádio, principalmente no Nordeste, tá? Multimeios, tal. Há muitos projetos de alfabetização que a gente vê para adulto, o que fazia o quê? Professor uma vez por semana e durante a semana o quê? Programações diárias ou a cada 2 dias somente de áudio, tá? Então isso não é uma coisa nova. E alguns, eu costumo dizer o seguinte, Heitor, tem métodos melhores, piores, eu costumo dizer o seguinte, não importa muito bem o resultado, porque, né, a gente vai falar aqui dos processos de alfabetização, a Branca Alves de Lima com o Caminho Suave, que todo mundo conhece, né? Tem muita crítica também, mas olha só, foi um método de alfabetização que mais teve contato com o mundo do brasileiro, né? O que mais gente conhece como método de alfabetização é o Caminho Suave. Pô, Heitor, mas não alfabetizou muita gente. Mas chegou na vida de muita gente também, tá? Atingiu um grande universo. Uma pequena porcentagem teve a vida mudada, tá? É preferível isso do que não ter nada, que é no caso que está acontecendo hoje no Brasil, né? Que há pouquíssimos projetos de alfabetização. Então, olha só. E o terceiro área que a gente tem é a própria questão do online. Olha só. É onde a gente está, né? Aí já curso online. Não ia poder deixar de falar disso. Então, olha só. Heitor, quem é que faz? Filho, só a gente, tá? Não, mas olha só, a gente faz o processo mais sério. Mas alguns começaram nessa questão da educação online antes da gente, tá? Da educação online, isso não é novo, né? Se você pesquisar aí na internet, você mesmo está no YouTube, o canal do YouTube, ele tem vários cursos gratuitos de várias coisas.
O que a gente faz? A gente pega a ideia da educação online, transforma para o universo do aluno da EJA e faz de maneira barata, com qualidade acima da média e voltado para mudança de vida. Olha só, essas 3 áreas. Por isso que a EJA Cursos Online está dando certo. É simples. O pessoal fala, então, qual é o grande segredo? É simples, filho. Preço barato, tem qualidade, tantos professores que gostam, que amam o que faz, como a questão tecnológica. E se você tem uma mudança de vida, a gente não faz cursos aleatórios, a gente recebe todo dia milhares de propostas de curso. Então por que a gente tem um grupo seleto de professores e de curso? Porque especificamente são cursos que a gente sabe que vai dar direcionamento. Todo mundo que faz um curso e quando termina, a vida da pessoa muda, né? E obviamente que a EJA Cursos Online está ficando cada dia mais conhecida, principalmente pelos 4 cursos de educação de jovens e adultos. Então o que a gente faz aqui? A gente tem um curso totalmente online, da alfabetização até o 2º ano, outro do 3º ao 5º ano, outro do 6º ao 9º ano, outro do 10º ao 12º ano, ou ensino médio, como alguns chamam, tá? Que é dentro desse online. E a gente oferece esse preço popular com qualidade e que realmente muda a vida da pessoa, que ela aprende a ler e escrever e também e outras coisas mais, tá? Eu quero falar um pouquinho dessa questão histórica da metodologia de alfabetização de adultos, tá? Vou entrar nisso agora para a gente entender um pouquinho. Vamos esmiuçar isso já? Vamos lá? Filho, a gente tem 50, 60. Uma das primeiras metodologias de alfabetização. E olha só, é a caminho suave. Então, caminho suave não é método, né? Pô, cara, eu vou te falar o seguinte. Sabe por quê? Pela dimensão que ele causou. Não sei se você lembra como é que era essa cartilha, mas ela vinha assim, mais ou menos. Aí, por exemplo, para cada letra, vinha a letra aqui, por exemplo, A. Aí vinha um desenho de algo que começava com essa letra, sei lá. Faz de conta que isso é uma abelha, por exemplo. Não sei se a abelha é assim, mas pronto. Aí vinha, né, escrito frases que começassem todas com a letra A. Então, por exemplo, abelha alegre, sabe? Coisas bem... Tudo que for... E aí vinha outra frase com letras, todas as palavras começassem com A. E assim por diante. Letra B, mesma coisa. Sei lá, vem um burro, e aí letra B, e aí uma frase que todas as letras começassem com a letra B. Pronto, caminho suave foi a primeira. Veja só, quando ela foi feita inicialmente, feita pela Branca Alves de Lima, era um processo de alfabetização que não era para ter a dimensão que foi, tá? Mas ela cresceu muito, por quê? Porque não tinha muito desse tipo de material. Primeiro, elas eram utilizadas na escola por pedagogos com criança, certo? Porém, você tem que entender o seguinte, quando se começa uma certa preocupação, e a partir desse momento começa, um pouquinho antes do processo da ditadura militar no Brasil, isso era uma onda que também no mundo, essa questão de pensar no universo do adulto, tá? E o Brasil também, só que não tinha muito desses materiais. Então, os primeiros processos de alfabetização, principalmente nas zonas rurais, eram utilizados a mesma cartilha que se usava para criança. Claro, você tem que entender o seguinte, a mesma cartilha utilizada, isso aqui para criança, vinha desenhos infantis, era uma cor, mas algo mais infantilizado, não tinha algo específico para o universo do adulto, que falasse das problemáticas. Imagina, você vai dar um material para criança falando sobre política econômica e tal. Não, era uma coisa voltada para o universo infantil. Uma série das palavras. O que a grande crítica é que o material foi passado para o universo do adulto sem a transformação. Claro, você tem que entender que quando isso foi feito, muito do processo, ou até hoje, tá? Toda vez que você fala, pô, eu sou professor de educação de adultos, que você é formado em pedagogia, não é? Muita gente fala isso. Não, pois é, o universo do adulto está ainda muito ligado, apesar de tudo, com o universo infantil, e começa por aí, tá?
Então você tinha todo o material infantilizado e tal. Pronto. Isso atingiu milhões de pessoas, tá? Esse é o método utilizado. Até hoje, muitos locais que você vai ver de alfabetização ainda utilizam essa cartilha, que teve tiragem de milhões e milhões e milhões e milhões, tá? E ainda tem a venda, inclusive. Pronto. Então a gente não pode descaracterizar isso como método, afinal foi onde mais chegou a pessoal, tá? No final da década de 50 e 60, Paulo Freire começa a surgir, tá? Vou falar dele, não se preocupe, eu vou falar, juro pra você que eu vou falar do Paulo Freire. Paulo Freire ele começa a surgir ainda em Pernambuco, fazendo alguns trabalhos na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, na área da educação, entre elas a área de recém-criada na altura de educação de jovens e adultos, onde se começou a pensar nessa problemática. Nessa altura, você tem que entender que ele escreve um livrinho chamado Pedagogia do Oprimido e que começa a fazer muito reboliço, tá? Até então, ele começa a ganhar um certo destaque. Porém, a gente tem que entender dentro dessa questão histórica, veja só, comecinho da década de 60, não é Paulo Freire, é o mundo, só que no Brasil quem se destaca é Paulo Freire por iniciar esse processo no estado de Pernambuco. E aquilo começa a dar muito resultado e ele cria, veja só, Paulo Freire não criou do nada, tá? Com as experiências que tinha, por exemplo, você tinha o Laubar, que fazia um trabalho na Indonésia, são milhões de pessoas, que fez 20 anos antes de Paulo, 15 anos antes de Paulo Freire, e se você for ver a questão metodológica dos textos são idênticas, né? Idênticas, aliás, muito idênticas. Pronto, tá aí o recado. E aí, o que acontece? Ele era um missionário americano, se não me engano, e é muito interessante isso. E aí Paulo Freire, se destacando nesse período, ele desenvolve um método em 63 numa cidade chamada Angicos, que fica no Rio Grande do Norte, lá na pontinha. Onde ele, aí, há várias lendas, várias histórias, vou te falar o que é oficial, tá bom? Em termos numéricos, ele em 3 meses, junto com a sua equipe, alfabetizou cerca de, há controvérsias, tá? 150 trabalhadores na região. Tecnicamente, qual que era a grande mensagem? Ele tinha criado, supostamente, um método de alfabetização, aplicou na cidade de Angicos e deu certo. Quando deu certo, o governo federal, na altura, falou, olha, a gente vai colocar para o resto do país, tá? Isso em 63. Veja só, a gente teve em 64 uma ditadura militar, tá? Só não esquece disso. Mas já volta aí. Olha só, a gente teve esse suposto método de alfabetização. Heitor, e como é que funciona essa questão do Paulo Freire? Pô, o método Paulo Freire é um método? Também não é um método, mas a gente considera... Veja só, não há método de alfabetização, na verdade, no Brasil, tá? Não há uma coisa nova, não há uma coisa... Por quê? Porque o aprendizado do adulto é isso, tá? É múltiplo, é variado. Não adianta você querer criar uma receita de bolo. Então para de querer criar métodos, tá bom? Então é o seguinte, método Paulo Freire. Se você duvida, mas o Paulo Freire era contra o método silábico, tem muita gente, tem várias lendas, né? Filho, só se você pegar as fotos de Angicos, elas estão no Google, é público. Quer dizer, público não, né? Porque os direitos autorais são muito discutidos aí sobre o Paulo Freire, então não posso nem até falar muito. Mas olha só, se você olhar nas fotos de Angicos, tem uma foto onde o Paulo Freire está dando aula, tá? E tem uma lousa, uma das fotos, se você olhar lá, a palavra que ele escreve, tijolo, está lá com seus alunos. E aí ele faz lá o tatetitotô, tradicionalzão, o jajajijoju. Oita, Paulo Freire faz. Eu achei que ele era contra o método silábico. Só você olhar, uma coisa é a história, outra coisa é o que aconteceu, filho, tá?
Eu já dei muita aula sobre Paulo Freire, já falei muito sobre Paulo Freire, tá? E não quer dizer que eu seja um fã dele, tá bom? Mas é o que eu quero que você entenda. Até há uma certa lenda entre os freirianos, porque eu já fui um freiriano, que fala, né, que uma vez Paulo Freire contou isso numa história, só que não existe. Pronto. Que uma vez ele estava dando essa aula, bem no momento da foto, e uma aluna se levantou e circulou. Tu já lê. Dentro daquele processo, Paulo Freire chorou, porque ele viu que a aluna não só sabia ler e escrever, entendia o domínio da leitura e da escrita, mas também tinha uma consciência política. Vamos por parte, tá? Questão do Paulo Freire, questão do método. Tinha essa questão silábica e tal. A partir da década de 90, veja só, Paulo Freire morreu em 96. A partir da década de 90, com uma preocupação mais social, algumas pessoas, né? Paulo Freire falou muito por cima, isso em 96, na pedagogia da autonomia, mas muito por cima. Dentro de uma preocupação, ele começou a falar, olha, pô, esquece um pouquinho essa questão da leitura e da escrita em si, vamos pensar mais na questão social, da construção social. Ou seja, você tinha uma valorização mais política. Pô, então, Paulo Freire já escreveu lá atrás da preocupação política. Mas a metodologia era antiga, era a mesma da Abelhinha Feliz, tá? Mesmo da Bibi-Bobu. Por incrível que pareça, Então é o seguinte, a diferença é que os freirianos mais atuais começam a falar, não, Paulo Freire, se fosse hoje vivo, não usaria mais palavras, usaria o quê? O texto grande. Por exemplo, receita de bolo, tá? Para ficar mais fácil, receita de bolo. Daqui ia trabalhar com o aluno um parágrafo, tá? Do parágrafo ia tirar uma palavra e aí para a estrutura menor da palavra para ler sílaba e da sílaba para letra. Há freirianos, se você for ver, que vão te falar outra coisa. Não, a estrutura mínima tem que ser só a palavra. Porque a partir do momento que você joga para a sílaba e para a letra, você já não tem uma unidade, uma construção ela já não tem uma identidade, porque a palavra é a unidade menor que tem que ser. Fora disso, já... Mas é uma questão política, tá? Simplesmente para não falar. Na questão prática, com o aluno, não fica mais fácil, mais difícil, tá bom? Então só para você entender, alguns dizem que é só até aqui, só até a palavra, a formação da palavra. Mas o que Paulo Freire já falava, isso ele já dizia, era que, isso está lá escrito, só você ler os 17 livros que Paulo Freire fez, ele vai falar, olha, você tem que se preocupar com a realidade do educando no processo de alfabetização, coisa que aqui não se via muito. Então, essa é a grande diferença. Você fala, olha, em vez de você fazer uma coisa mais infantilizada e tal, faz uma coisa voltada para o adulto e que tem a ver com a realidade dele, tá? Paulo Freire vai dizer também que não adianta só você ver a realidade dele, mas você tem que, uma vez que o adulto vê a realidade dele, ele tem que fazer o quê? Ele tem que transformar a realidade dele caso seja necessário, tá? E aí vai falar do opressor, do oprimido e tal, que isso não é essa aula que a gente vai falar, tá bom? Porém, meu amigo, é o seguinte, legal, né? 63 viu, método? 64 veio a ditadura militar, puxa vida. E, então, o que aconteceu? Eles acabaram... Aí tem a divergência de quem faz formação e não sabe, não pesquisa a questão histórica, e eu estou puxando a orelha de alguns formadores que vêm para cá, que falam aí besteira. Olha só, não vem falar, Paulo Freire foi preso. Foi para o Chile, viajou. Paulo Freire foi para a Suíça, meu filho, tá? Depois, tá? Não vem dizer que ele sofreu, tá bom. Sofreu na Suíça. Olha só, em 64 com a ditadura militar, realmente a questão, porque veja só, tem que dizer, tá? Paulo Freire foi um dos fundadores do PT, né?
que é uma questão de política, esquerda. É um dos 5 fundadores, se você for olhar lá, você tem um dos 5 na carta de fundação do partido PT, um deles tá lá, Paulo Freire, apesar de que na foto não é o Paulo Freire, é o Moacir Gadotti, mas tudo bem. A gente tem ali, dentro desse processo, em 64, a ditadura militar. E como uma questão política, uma oposição ao governo, supostamente até então era de esquerda, né? Bem grande hoje, você tem, obviamente, escolhas de regime político. Paulo Freire se encontrar, porque ele defendia uma outra bandeira, e por isso ele vai, é exilado, não é executado, não é torturado, ele é exilado. E aí, ao contrário do que muitos dizem, o processo de alfabetização não acaba no Brasil, não. A gente tem o Mobral. Poxa vida. Pô, Heitor, Mobral funcionou? Filho, deixa eu te falar. O analfabetismo no Brasil era de 55%, foi para 24%. 55% para 24%. Tá? Durante o período militar. 25% da população brasileira aprendeu com esse método. Tecnicamente, na teoria, era a mesma linha, era uma continuidade. Tá? Se você for ver a questão do método, pô, então era muito diferente. Olha lá as raízes do Mobral, dá uma linha. Vai falar que, primeiro, Mobral não falava só do português, mas falava do processo de alfabetização, olha só, não só do português, mas também da matemática. Então, questão do número e tal. E lá, se você olhar as diretrizes do Mobral, está lá escrito também. A gente faz o processo de alfabetização, mas para que mudar a realidade da comunidade. Paulo Freire dizia o quê? Vamos mudar o indivíduo, por sua vez, se relaciona com o mundo, e por isso a realidade é mudada. Tá? Ele diz lá em uma das frases, né? A educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e, por sua vez, pessoas mudam o mundo. Então, quer dizer, Paulo Freire acreditava mais no indivíduo essa questão. E Paulo Freire colocava muito na questão da prática. Né? Ele trabalhou depois no Timor-Leste, ele trabalhou depois no Chile, Paulo Freire. Descobri que em Portugal também tem umas pegadas dele aqui, de algumas das pessoas que trabalharam. Então, assim... para quem não sabe, Paulo Freire não é formado como professor, Paulo Freire não foi professor, tá bom? Olha lá a questão histórica. Mas ele teve essa importância, por quê? Porque ele foi o primeiro que falou, olha, você tem que ver o indivíduo. E mesmo que você também não concorde com Paulo Freire, ou não goste, você tem que entender que foi interessante ter alguém. Ele fez parte do processo histórico da educação de adultos, você tem que valorizar isso também, tá? Então, questão do Mobral, então pare de defender bandeira, tá? A educação de adultos já está tão destruída, tão dividida, por isso que a gente não avança, tá? A gente precisa valorizar cada pontinho desses processos históricos de todo mundo que ajuda de alguma maneira, tá? Então para de falar que o processo de alfabetização nesse período da ditadura era para manipular o indivíduo, para com isso, tá bom? A gente teve mais de 20% aí, quase 30% aí da população que aprendeu através disso. Pô, então, em todos os processos, tanto da Caminho Suave, Paulo Freire, depois do Mobral, teve aqui que não deve ser, todos deram certo ou errado, o que você acha que foi melhor? Pô, cada um teve a sua contribuição, tá? Cada um evoluiu algo. Posso apresentar 50 pontos falhos, cada um deles. Só que depois que passa é muito mais fácil a gente apontar, né? Daqui a 10 anos vão olhar para eles e falar, pô, olha que os caras faziam isso. Pô, não dá, tá bom? Aí é muito mais fácil, tá? Esse é o processo que teve. Em 85, você tem uma ditadura militar que acaba. A partir da década de 90, Paulo Freire volta e ele vira secretário de Educação em São Paulo, na época quando a Luísa Erundina vai ser prefeita, fica por 1 ano e meio, depois desiste. E aí fica muito daquela coisa, vamos implantar o método Paulo Freire, não vamos, tal. Só que o método não é um método muito bem explicitado. Por quê? Porque não há um método, né? E todo mundo esperou uma receita de bolo que não existe. Resultado, desde quando se acaba a ditadura até hoje, o analfabetismo aumenta um pouquinho e estagna.
Aumenta um pouquinho, estagna de novo. Aumenta mais, estagna de novo. Então hoje a realidade é de 13 milhões de analfabetos, tá? Em números oficiais. Se você não sabe como é que é feita estatística, eles perguntam se o cidadão sabe ler ou escrever um bilhete simples. Aí o analfabeto responde que ele vai entender sim ou não, não importa se ele sabe ou não escrever um bilhete simples, mas a resposta aqui vale. Então a gente acredita aí que pode só ter 30 milhões ou mais, inclusive, de analfabetos no Brasil. Sem contar o analfabetismo funcional, que é aquele que sabe o básico do básico de algumas coisas, tá? Que dizem que é um número maior ainda, né? A gente pode ter mais da metade da população brasileira que não sabe ler e escrever dentro desse universo de 200 milhões. É muita gente, tá? Entre os analfabetos e analfabetos funcionais. Vou nem falar dos analfabetos políticos, porque senão a gente vai aqui avançar. Eu quero falar rapidamente também de outras duas questões, tá? Vamos lá? Você que acha que a Guerra Fria acabou, meu filho, você tem que entender o seguinte: metade do mundo está dividido para cada lado, tá? Você tem a Rússia, você tem a China, você tem o Brasil agora, pronto, você tem uma série de países, da Bolívia, Venezuela, pronto. Aqui tem uma tendência de uma esquerda aí um pouco diferente do que deveria ser. Que eu não quero entrar no mérito político, porque a aula é método de alfabetização. E você tem outro grupo que é mais ligado à questão capitalista, tá? Não quero usar as palavrinhas, né? A gente tem vários públicos aí. Só que você tem que entender o seguinte, que a escolha da educação que se coloca no mundo, ela é uma questão, muitas vezes, de cima para baixo, tá? O aluno é o que menos importa nesses casos para esses políticos. O que importa é a decisão política. Por quê? Porque a educação que se passa é a mensagem que se dá por trás dela, tá? Então muitas das escolhas educacionais são feitas por isso. Então há outros métodos, há vários tipos de método, tá? Eu posso te falar que existem métodos por rádio, já vi métodos por televisão. Todos eles com professor, já vi das duas formas, tá? Você já deve ter visto o Telecurso do 2000, aí tem agora as versões novas, né, que passam às 3h45 da manhã. Eu não tinha nada pra fazer, eu adorava esses programas para aprender, eu via lá. Mas assim, todos eles geralmente acompanham material pedagógico, ou então professor, às vezes tem os polos centrais. Essa é uma questão muito forte, tá? E olha só, teve muito acerto, mas teve muito erro também, e faz parte do processo. Tá? Hoje em dia, um dos métodos que mais se destacam é o sim eu posso, o sim eu posso. Tá? Então, o que é isso aqui? É o método cubano. Se destaca. Eles falam em Cuba que o analfabetismo chegou a 0%. Então, por que você destaca esse 0%? Porque nenhum país conseguiu chegar. E eles dizem que chegar. Se é verdade, não é, eu duvido. Mas pronto, que é esse método que eu falei para vocês, televisãozinha e tal, imagem, palavra e áudio, e professora frequentando, tá? Há outros que acontecem, há outros pelo mundo. Porém, hoje em dia, nos últimos anos aí, a gente agora está começando um avanço novo. Não sei se você sabe, mas a cada 4 brasileiros, 3 tem telemóvel com internet hoje, tá? Hoje em dia, quase todo brasileiro, né, 80% tem uma possibilidade de acesso de computador, ou por ele, ou através de algum conhecido. Então, quer dizer, se você tem uma realidade de 13 milhões de analfabetos, a próxima tendência da metodologia de alfabetização do adulto é que ela seja feita pela internet, porque, como alguns diziam, né, a internet não é uma coisa passageira. Portanto, meu filho, o que a gente começou aqui, já curso online, alfabetizar exclusivamente pela internet, é normal que você tenha críticas, porque todo processo novo gera medo, gera dúvidas, gera uma série de coisas que com o tempo vai se aperfeiçoando e depois vai vir novos métodos.
até que todos os processos se esgotem, mas se tudo der certo, graças a Deus a gente finalmente chegou num método que teve que passar por todo esse processo histórico para ir se aperfeiçoando. Filho, para dar certo online, 100% online, a gente não... mas você esquece a realidade do educando. Claro que não, né? Todas as aulas são voltadas para o público brasileiro analfabeto. A gente conheceu, a gente estudou todo o histórico. Pô, já trabalhei em muitas coisas presenciais, já trabalhei em todos, aliás, muita instituição aí, que todas essas áreas, já conheci todo esse processo, já dei muita aula presencial para poder falar para você, olha, não vamos esquecer da realidade do educando, senão não funciona, tá? Pô, Heitor, mas vocês valorizam a realidade dele dentro da questão histórica, local? Claro, toda aula a gente vai falar para o sujeito, entender a realidade, a gente fala do dia a dia dele, porque tem coisas que todo mundo faz igual, né? Não sei se você sabe, mas tem coisas que eu faço, você também, e uma série de coisas. A gente usa essas coisas que todo mundo faz no dia a dia, coisas próximas, de locomover, de comer, certos costumes, certos usos da cultura brasileira. A gente utiliza tudo isso, tá? E utiliza esse processo de alfabetização. Então, vocês partem... Então quer dizer que vocês usam coisas filipinas? Claro que sim, porque não foi ele que inventou. Da mesma forma que a gente utiliza coisas que para o sujeito aprender a ler e escrever, tá? Porque o cara também tem que aprender isso. Todo mundo fez, porque a gente não vai fazer. Mas a gente também tem que ensinar a questão matemática, porque a questão numérica de aprendizado ela é diferente da questão da língua portuguesa. Por fim, o que eu quero dizer para você? Isso é muito de uma resposta que você não pode esquecer da questão histórica, isso é importante. Finalzinho dessa aula é o seguinte, eu já estou acabando, que a partir da década de 90, Heitor, tinha tudo para dar certo, né? Década de 90 no Brasil, pô, ia estourar a alfabetização presencial e tal. Deixa eu te falar. O governo, nessa altura, decidiu apostar em uma coisa chamada ONGs. E aí eu vou mexendo em vespeiro, mas dane-se, tem que mexer. Filho, muita ONG surgiu nessa época, tá? Muita ONG de educação de adultos que ganhou milhões. A gente teve, e olha só, teve equipe boa, viu? Eu conheci equipe muito boa de ONG, que a gente tinha equipe, tinha dinheiro, tinha tudo para dar certo. Era só chegar e alfabetizar. Só que o dinheiro não chegou, tá? Muitas vezes o dinheiro das ONGs pararam, ou pelos diretores dessas ONGs, ou então de apadrinhamentos políticos. A gente sabe, Heitor, você está falando sem conhecimento de causa? Não, filho. Eu tive construindo história, a ONG, tá? Eu dirigi, eu fundei essa ONG com 18 anos, durante 6 anos, eu fui presidente da... Tive contato, a gente fez muita formação, eu sei o que eu estou falando. Teve muita ONG aí, tá? Que tinha seus apadrinhamentos políticos, coisa que eu não tinha lá. Então o que acontece? Década de 90, aí a gente ainda vai ver, tá? A questão histórica ainda vai me dar razão. Muita lavagem de dinheiro foi feita só os ONGs que trabalhavam com educação, principalmente com educação de adultos, tá bom? A gente teve a faca e o queijo na mão, só que eles não fizeram, pensaram mais nele do que no aluno, tá? Mas hoje são os bonzinhos da história por causa da questão política, né? Mas ninguém consegue enganar muita gente por muito tempo, né? A gente não pode esquecer isso. Ou você engana pouca gente por muito tempo, ou pouca gente por muito tempo, mas não muita gente por muito tempo, tá? Não esquece isso. E aí, as ONGs acabaram sendo mais um capítulo dessa história brasileira de desvio de dinheiro. A gente teve vaca no queijo na mão, a gente teve equipe, a gente teve um momento histórico perfeito, mas elas não fizeram. Pô, Heitor, toda ONG? Não. Aí a gente sempre tem que separar. Aquilo que eu falei, né? Teve coisa boa também. E eu falo, você já me conhece de outras aulas free, dos meus cursos, eu falo todo mundo. Por exemplo, o próprio Paulo Freire, na altura, criou o MOVA. Pô, que eu tenho muito carinho, tá? Mas o MOVA original, não esses falcatruas que criaram. MOVA original, o MOVA de hoje, eu conheço todo mundo de lá, tá? Da direção. Que acontece? Tem gente que pega o nome MOVA, que foi do projeto do Paulo Freire, e cria outros projetos com o mesmo MOVA e alguma coisa. Aí utiliza o nome do Paulo Freire para querer ganhar algum dinheiro, tá? Não, tô falando MOVA original, MOVA de hoje.
é o Mova do meu amigo Aragão que está assistindo, Mova desse povo aí, Mova da raiz, tá? Eles fazem um trabalho muito legal. O que eles fazem? Coisa que eu fazia exatamente lá no carro, tá? O que é? Alfabetização presencial, salas de aula de educação de adultos, junto à comunidade. Então o cara vai até a comunidade, por exemplo, uma igreja, fala, quem aqui quer ser professor? Então ele pega aqueles professores, 2, 3, 4 professores, capacita aqueles professores e depois monta na própria comunidade, no espaço que não é utilizado, por exemplo, sei lá, durante o dia, e alfabetiza o pessoal, né? E da própria comunidade do local. E aquilo vai fazendo as transformações, porque o pessoal está unido, se reúne o pessoal da comunidade, começa a questionar certas coisas da realidade deles, e eles começam a mudar. Pô, é um trabalho muito legal. Eu acho que a única grande diferença é que Mova, eles iam mesmo para as comunidades. Aqui, os professores que atuam, veja, Mova só trabalha com alfabetização, só trabalha com alfabetização de adultos, não trabalha. Aqui a gente trabalhava de todos os 4 níveis, né, de alfabetização até o ensino médio aqui na UNG. Lá eles só trabalhavam com a questão do analfabetismo mesmo. Então, por isso que os professores aqui, eles só tinham até a 4ª série, que era obrigatório. Aqui a gente trabalhava só com licenciados e tal, mas aí era toda uma questão legal e pronto. Você teve também, por exemplo, o Alfasol, pô, que é muito legal, né? Alfasol, a alfabetização solidária, que você teve lá da Ruth Cardoso, da Fernando Henrique, questão política também, mas faz parte, as ONGs nasceram a partir daí. Você teve o IPF, o Instituto Paulo Freire, o PF, Master Gadot, a Ângela Antunes, do Padilha, da Salete, já mudaram os diretores, né? Mas eu sou da época antiga, e que continuou com 50% do legado do Paulo Freire e tal, fizeram uns trabalhos principalmente na área de formação, tá? Sônia Couto. Você teve lá a ação educativa, por exemplo, que trabalhou muito forte na questão de material didático, tá? Coisa que ainda é muito vago no Brasil. Falta ainda aquela corrida. Pô, se não fosse eles, a gente não tinha boa parte do material didático para adulto que a gente não tem hoje, tá? Depois vieram várias outras instituições por trás, mas até então eles fizeram um trabalho muito legal. A alfabetização solidária, além da questão das salas de aula, todas elas trabalharam com ação educativa, e a Alfa só trabalha com a questão presencial dos alunos, o IPF mais com formação dos formadores ou dos professores que atuam e tal. Pronto, a gente teve vários outros bacanas e tal, mas a gente não pode esquecer, né, para o IPF, a sua ligação partidária, política PT, pronto, coisas naturais. Elas tiveram que fazer esse crescimento a partir daí, né? Mas pronto, não vou entrar nesse mérito, senão a aula não acaba. Povo, é isso. Fico por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. É o tempo free da aula, né? Não deu para falar muito. Mas essa aqui é a aula que a gente faz. A gente falou sobre métodos de alfabetização. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber mais das nossas aulas, tal, continuação, nosso canal no YouTube, nossa página no Face, vê também lá. Entra no nosso site www.ejcursosonline.com.br, vê lá os nossos cursos, tá? Aqui os cursos todos são para mudar, dar direcionamento para a vida da pessoa. A gente tem um trabalho muito legal de produção pela internet. E qualquer coisa que você precise, só mandar um e-mail para mim, htgrilo.com2ls@ejcursosonline.com.br, tá? A gente tem vários cursos que a gente se aprofunda nisso tudo. Tentei falar tudo em meia hora. Acho que tá bom, acho que deu para situar alguma coisa. Sempre bom falar de IG. Eu sou apaixonado pelo universo da educação de adultos. Já trabalhei em um monte de instituição, um monte de ONG, um monte de lugar. Toda vez que, se você já viu a educação de adultos, você deve ter me visto ali, minha mãozinha, porque eu amo mesmo essa área, eu sou apaixonado, então eu poderia falar por horas e horas e horas, mas o pessoal aqui não deixa, né? Aula free é só meia hora. Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê em um dos cursos, tá bom, gente? Obrigado por você ter me assistido, tá? De coração. É isso que vale a pena, tá? E esses minutos aí que você se dedicou aí assistindo, é que a gente deu mais um passinho para o crescimento, para a fortificação do universo da educação de jovens adultos no Brasil. Não digo da EJA Cursos Online, não, tá? Mas eu digo com toda essa família que a gente tem da educação de adultos, de todas as instituições, de todo mundo. Porque olha só, aqui a gente não gosta de dividir, não, tá? A gente gosta de valorizar e de unir o povo, tá? Se você quer o bem do universo da educação de jovens adultos, a gente que também quer, então a gente vai se unir, tá? Junto a gente é sempre mais forte do que um sozinho, não esquece disso, tá bom? Gente, obrigado. A gente se vê em uma das aulas. Tchau!